Estou grato a Deus por essa oportunidade e tenho certeza que Deus marcou um encontro conosco nesta noite. Deus já está neste lugar e a sua presença é real. Nós não podemos, de forma alguma, ignorar esta presença que está neste lugar. Glória a Deus. Eu quero convidar você para ficar de pé, por gentileza, e abrir a sua Bíblia junto comigo. Glória a Deus. Quero aqui agradecer a presença do Ederson, que está ali, um amigo. Faz assim, Ederson, sua mão. O Ederson é um jovem pregador da palavra de Deus e está aqui nessa noite. É uma honra para nós tê-lo aqui. Certamente já houve a apresentação, mas nós queremos também louvar a Deus pela vida dele e de todas as pessoas que vieram nessa noite. Gênesis capítulo de número 37, os que têm Bíblia, por gentileza, abra a sua Bíblia. Glória ao nome do Senhor. Gênesis capítulo de número 37. Versículo de número 2. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos então viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho. Quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse ele. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinham dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Versículo 10, quando o contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve, meu filho? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim os seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Feche seus olhos. Pai, fala conosco. Nós queremos continuar ouvindo a tua voz e sabemos que ela é inconfundível. Deus, fala de maneira profunda às nossas necessidades e ao nosso coração nesta noite. Eu quero te pedir nessa noite que aqui haja cura. Eu quero te pedir que nessa noite haja restauração de sonhos. Eu quero te pedir que nessa noite, ó Pai, haja transformação de vidas. Eu quero te pedir que nessa noite haja o mover do teu Espírito Santo, partindo de dentro da alma, de dentro do coração, com transformação, com mudança. Pai, é o que nós te pedimos, ó Deus, que a tua presença e que o teu Espírito Santo nos guie e nos dirija nessa noite, em nome de Jesus. Assente-se, por favor, queridos.
Deus colocou em meu coração algo que eu quero compartilhar com vocês de maneira objetiva, de maneira rápida, resumida. E que me fazia lembrar, quando Deus colocava essa palavra em meu coração, de uma ilustração contada por um pastor americano chamado de pastor Philip Gulley, uma ilustração que reflete a sua história de vida. Pastor Gulley é um americano e ele conta como, quando ele era criança, ele foi muito impressionado pelas atitudes de um vizinho, um médico, jardineiro que morava do lado da sua casa. O nome desse médico era Dr. Gibbs. Ele era um velhão simpático, andava sempre sorrindo, nunca brigava com os garotos que estavam brincando no seu quintal. Ao contrário, o Dr. Gibbs sempre brincava com eles. E segundo o pastor Gulley, aquele seu vizinho estava sempre fazendo duas coisas: ou salvando vidas, ou plantando árvores. O sonho dele era transformar toda aquela área que ele morava em meio a 40 mil metros de área quadrada, e ele tinha um sonho. O seu sonho era transformar toda aquela área em uma mini floresta. Só que o Dr. Gibbs, aquele plantador de árvores, tinha algumas teorias interessantes, ou estranhas. Talvez a teoria mais estranha que o Dr. Gibbs tinha sobre o plantio de árvores era que sem sofrimento não há crescimento. Tinha uma coisa que o Dr. Gibbs nunca fazia. O Dr. Gibbs nunca regava as árvores recém-plantadas. Aí um dia, alguém, achando completamente estranho o que o Dr. Gibbs fazia, perguntou: doutor, por que o senhor nunca rega as árvores que o senhor planta? E sabe o que ele respondia? Ele dizia que se dificultasse as coisas no início, certamente as fortaleceria e eliminaria as mais fracas logo de início. Mas o Dr. Gibbs tinha uma outra teoria. Ele acreditava que se as árvores não encontrassem água na superfície, o que elas iam fazer? As suas raízes iam procurar umidade nas partes mais profundas da terra. Em outras palavras, não regar as árvores recém-plantadas fazia com que aquelas árvores fossem buscar água no nível mais profundo, e com isso criava resistência para tempos difíceis. Para variar, tinha uma outra coisa muito estranha que o Dr. Gibbs fazia. Ele pegava um jornal que ele já havia lido, enrolava o jornal, e ele vinha e batia na árvore recém-plantada. Pá, pá, pá. E a criançada ficava vendo aquele negócio. Esse cara é maluco. Não rega as árvores que ele planta e ainda fica batendo nas árvores. Aí um dia, aquele menininho que se tornou pastor e que conta essa história, aquele menininho chamado Gulley chegou: ó, Dr. Gibbs, o que o senhor está fazendo aí, batendo nessas árvores? Dr. Gibbs dizia: ô, meu filho, é para chamar a atenção delas. Desacreditado nas teorias daquele maluco plantador de árvores, aquele menininho, um dia, resolveu plantar uma. E aí sabe o que ele fez? Plantou a sua árvorezinha lá no seu quintal. E aí, durante todo o verão, aquele menino pegava água e trazia para a plantinha que ele havia plantado. Do lado de lá está o quintal do senhor Gibbs.
Mas no quintal dele, as árvores não recebem água. As de cá receberam água, borrifadas de água durante todo o verão. As duas cresceram. Só que tinha uma diferença. E a diferença só podia ser vista quando vinha um inverno e sopravam ventos fortes. E quando os ventos fortes vinham que estremeciam os galhos, as árvores da vizinhança todas caíam. As árvores do Dr. Gibbs eram as únicas árvores da vizinhança que ficavam firmes e inabaláveis. Elas tinham raízes profundas. As outras queriam ser servidas como rainhas. Mas as árvores do Dr. Gibbs tinham raízes para tempos difíceis. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Recentemente eu estive meditando sobre isso. E como cada vez mais, enquanto líderes, ou pais, ou jovens que somos, queremos ou que nossos liderados, ou que nossos filhos, ou que nós mesmos sejamos poupados de dificuldades. E nós queremos estar livres dela, achando que a ausência de dificuldade significa bênção. Mas aqui está um paradoxo interessante. Eu falei um pouco disso na terça-feira. A vitória cristã não está na bonança. A vitória cristã, ela se manifesta na dificuldade. A vitória cristã não começa a se revelar no domingo da Páscoa. A vitória cristã, ela começa a se revelar na sexta-feira da paixão. Quando a gente começa a meditar sobre isso, a gente chega à seguinte conclusão: não há vitória sem cruz. Não há vitória sem sofrimento. E é sobre isso que nós vamos meditar a partir de agora, olhando para a vida desse personagem, acerca do qual nós lemos alguns versículos, meditando debaixo deste tema, que foi colocado aí há pouco, que são as estações da vida. Todos nós temos momentos, passamos por situações, passamos por ciclos, temos fases na nossa vida. E a vida desse garoto, de 17 anos, é uma vida que ilustra para nós de maneira muito clara as fases da vida, e eu quero meditar um pouco sobre isso. Eu poderia escolher alguma estação, porque as estações são cíclicas e elas voltam. Mas eu entendo que a história de José, ela começa num dia em que a luminosidade é forte no céu. A história de José, no começo, apresenta para nós um brilhoso, belo e lindo verão. Nós já conhecemos a história e eu terei que poupá-los de alguns detalhes por conta do tempo, mas eu quero mapear, esquadrinhar essas estações na vida desse moço. Primeiro, o início da vida desse rapaz nessa história começa descrevendo a sua família. Porque, aliás, é na família onde as coisas surgem, é na família onde tudo começa. Alguém disse com muita propriedade: é na família que surgem os prazeres, é na família que descobrimos as angústias, é na família que recebemos o carinho, mas é na família que temos decepções, é na família que durante toda a nossa infância o nosso caráter está sendo formatado para o futuro, toda a nossa programação emocional de vida está sendo programada, e tudo recebe influências da família. A família é o começo de tudo. A vida desse menino começa descrevendo a sua família. Mas como toda família tem seus problemas, a vida dele não é diferente.
E a vida desse menino descreve alguns problemas no início. E o primeiro problema é que há um favoritismo muito grande dentro da casa desse menino, junto com seus irmãos. Há uma predileção clara, escancarada, que humilha os outros irmãos. Para Jacó, José, embora seja o mais novo, é o primogênito. Eu vou explicar. É que a esposa predileta, ou a única esposa que Jacó pensou que fosse ter, se chamava Raquel. Para Jacó, Lia foi um acidente de percurso. Para Jacó, o único filho da sua predileção, ou mais velho, é o José. Por isso ele deixa claro na frente de todos os outros esse favoritismo. E todos sabem como é que ele apresenta esse favoritismo. O favoritismo vem com uma túnica, com uma roupa. E aqui eu quero dar uma chave de leitura para vocês. Todas as vezes, na narrativa de José, em que aparece a entrega e a retirada de uma roupa, é o início de uma nova fase na vida dele, que eu chamo aqui de estação da vida de José. Então a primeira estação da vida de José começa nesse momento, em que ele recebe uma túnica e ele é declaradamente apresentado como o favorito. Aí está tudo bem. Quando chega a meninada toda, a fila de menino para comer, ele é o da frente. Quem vai pegar o primeiro pedaço do bolo é José. Quem vai, sempre José tem a preferência. José passa na frente dos seus irmãos dando gargalhadas, porque o presente que José recebe, pasmem vocês, mas eu preciso dar esse dado. O presente que José recebe equivale, na época, o que um carro popular vale hoje. A túnica de José, na época, equivale ao que um carro popular vale na economia de hoje. Então é como se fosse hoje, é de repente um filho que ganha um carro mais novo, predileto, favorito do papai, passa na frente dos irmãos, ó, tô de carro aqui, ó, tô aqui, querem uma caroninha aí? Tirando onda. Ele passa tirando onda, e José vai fazendo isso. José tira tanta onda dos irmãos, presta atenção, que quando ele recebe a túnica e o pai não está sabendo, que o pai, ao fazer isso, ele está criando divisão dentro da própria família, ele não percebe. Mas ele está cometendo o mesmo erro que seu pai já cometeu. Porque o seu pai tinha como Esaú o seu predileto, e Jacó agora está repetindo o mesmo erro. Mas ele não percebe. E aí isso vai criando ódio. Os irmãos vão ficando enciumados. E aí, como se não bastasse, José ainda tem um sonho e conta aos seus irmãos. A Bíblia diz que os irmãos passam a odiá-lo ainda mais. Depois ele tem um outro sonho, conta também. Aí o texto vai dizer também que os irmãos ficam ainda mais enraivecidos. O pai também o questiona. E como se não bastasse, o texto nos dá uma nota que a gente só percebe isso lendo em hebraico. Mas o texto vai dizer, as traduções em português não deixam isso claro, que José vinha contar a má fama dos irmãos. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é o seguinte, que a única coisa que José contava ao seu pai eram as coisas negativas. Não é só porque os irmãos só faziam coisas negativas, ninguém pode ser tão ruim assim, ao ponto de não ter uma qualidade. Mas José só trazia para o pai as coisas ruins. Em outras palavras, José fazia questão de ver o pai cada vez mais disciplinando o irmão e rindo na cara deles. José está numa fase ótima da sua vida, verão da sua vida. Mas José é imaturo. José é um adolescente que precisa amadurecer. Deus sabe de uma coisa muito mais do que aquele Dr. Gibbs. Deus sabe como nos levar a um processo de amadurecimento. Só que Deus faz isso por seus métodos, e esses métodos envolvem dificuldades. Aí entra a segunda parte da história. Um certo dia, José
recebe a incumbência de ir atrás dos irmãos, e quando ele chega de longe, os irmãos falam assim: olha lá, já lá vem um senhor. Os irmãos de longe começam a planejar: vamos matá-lo, jogá-lo em um desses poços, e veremos então o que acontecerá dos seus sonhos. O primeiro erro dos irmãos de José é achar que se matassem José, matariam os seus sonhos. O primeiro erro dos irmãos de José era achar que, tirando a vida de José, tirariam os sonhos de José. Mas quem tem promessas de Deus, ainda que morra, os seus sonhos permanecerão existindo e vigorando, para que Deus seja glorificado. Lembra de Abraão? Melhor, lembra de Moisés? Moisés, depois de morto, o sonho seu de pisar na terra prometida não ficou esquecido. E um dia, quando o próprio Jesus estava caminhando pela Palestina, é hora de realizar o sonho de Moisés. É hora de realizar o sonho de Moisés. É como se Jesus estivesse dizendo: pai, deixa Moisés vir aqui, realizar o sonho dele, colocar os pés aqui. A Bíblia diz que no Monte da Transfiguração, Moisés apareceu lá. Mesmo depois de morto, os teus sonhos ainda continuam vivos. Aí eu disse para vocês que sempre que há a história da túnica, existe uma mudança de estação na vida desse personagem. E agora vai acontecer. Os irmãos, então, decidem tirar a vida dele. Tiram a túnica dele e jogam ele no poço. Olha, se nós tirarmos a túnica de José, a gente acaba com os sonhos dele. Essa túnica é a túnica do destaque. Se a gente tirar ela, a gente acaba com ele. Outro engano. Não adianta tirar a túnica de José. Podem tirar a túnica de José, mas não podem matar e nem roubar os sonhos de José. Podem tirar aquilo que está fora, mas não podem tirar aquilo que está dentro, aquilo que foi colocado pelo próprio Deus. José foi imaturo sim em contar os seus sonhos, mas aqueles sonhos não tinham vindo da sua mente, aqueles sonhos tinham vindo de Deus. Foi Deus quem os colocou ali. Agora começa uma outra fase. Quando tira a túnica, começa uma outra fase na vida dele. O que vem depois do verão? O que vem depois do verão? Vocês estão estudando geografia? Eu não vou nem falar com quem já saiu da escola há muito tempo. Talvez tenha matado essa aula, mas vocês não tem por que ter esquecido isso aí. Para quem já conseguiu pesquisar no Google aí, é o outono. Outono é a segunda fase da vida de José. O que tem nessa fase? É o início das cores verdejantes. Melhor, quando as cores verdejantes mudam a sua coloração para tons avermelhados, dourados, amarelados. A gente só olha para os ipês, vê a beleza, tira foto, põe no Face, só que a gente se esquece de uma outra coisa. É que o outono é uma fase de preparação. Então repita comigo: o outono é uma estação de preparação. Repita comigo. Então a planta, a árvore, começa a perceber pela sua biologia que já está chegando a época de uma estação mais fria, que é o inverno, que vem logo adiante. Então ela é previdente. Como o frio vai se tornando intenso, a presença das cores e o nosso ânimo são menores. Em outras palavras, a árvore começa a se preparar e aí ela vai soltando as folhas. É uma época em que as folhas começam a cair. É uma época em que a árvore está se despojando de si mesma. Essa é a segunda fase da vida de José. Não é quando a folha cai, mas é quando a túnica cai. Aquele colorido, aquele verdejante, aquela coisa linda, aquilo cai. Começa uma outra fase na vida dele. O outono é uma fase que vai demorar, mas é uma fase de preparação na vida desse menino. As árvores, as folhas das árvores começam a cair. É quando nós começamos a nos despojar, as cores mudam, a temperatura começa a mudar. José é vendido pelos seus irmãos.
A marca dessa estação, a primeira marca é a retirada da túnica. Os irmãos acham, como eu disse, que se tirarem a sua túnica, vão matar os seus sonhos. Porque, aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma coisa que deixa os irmãos de José muito mais entristecidos. Não é a vida de José. O que incomoda mais os irmãos de José são os sonhos de José. Os sonhos de José incomodam muito mais os irmãos do que qualquer outra coisa. Mas essa fase é a fase que nós, quando passamos por dificuldades, começamos a nos perguntar: Deus, onde tu estás? É quando parece que não tem resposta nenhuma de Deus. É quando parece que não há nenhuma luz. É quando parece que não há nenhuma possibilidade. Parece que Deus está ausente. Parece que Deus não aparece. As folhas caem. E aí vem uma outra fase na vida de José, ainda dentro da mesma estação, que é a estação de preparação para o inverno, porque coisas piores virão. Então José é levado para o Egito. Mas os irmãos de José pegam a túnica, enxaguam de sangue e levam para o pai. E de repente querem dar a impressão para o pai de que a túnica manchada de sangue é a prova de que os sonhos de José morreram. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, ó. Diga para a pessoa assim, ó. Se apresentarem para você uma túnica minha, ainda que esteja manchada de sangue, não pense que eu morri. Eu não vou morrer enquanto os sonhos de Deus não se cumprirem na minha vida. Você só parte quando Deus decidir. Você só vai quando Deus disser. Deus é quem é Senhor sobre a tua vida. Não acredite. José vai para o Egito. E o outono na vida de José ainda existe enquanto ele está na casa de Potifar. De novo, o outono só vai acabar quando a túnica dele for tirada de novo. A túnica, sempre que aparece uma túnica na narrativa, é a marca de um início de uma estação. Então, ele vai e ele chega na casa de Potifar. O outono está ficando cada vez mais próximo do inverno. É a fase de preparação. Tem gente que olha para a história de José na casa de Potifar e acha que é a parte boa da vida de José. Eu não sei como é que você pode ler uma parte boa na vida de José na casa de Potifar. Ah, mas ele estava em cima. Imagina você com 17 anos de idade, ser arrancado da casa do seu pai, ser levado para um país que você não conhece, e lá você vai ser escravo. Aqui você era rei, andava de carro. Lá você vai ser limpador de chão. Lá você vai ser um escravo, ainda que depois você vai ser honrado, mas no primeiro momento você vai ter que aprender uma língua. Ele se despoja do seu conforto, da sua posição, da sua honra, está num lugar diferente, tem que aprender uma língua diferente, tendo que conviver com disciplina. José vai começar a amadurecer. Deus está trabalhando em José antes de começar a trabalhar por José. É isso que acontece. Deus chamou você, Deus escolheu você, Deus tem sonhos para você, Deus vai usar você, mas antes de usar você, Deus vai trabalhar em você, para depois trabalhar a partir, por meio de você, e Deus vai fazendo esse processo, esse trabalho. Só que tem uma coisa em toda essa dificuldade lá no Egito. Para mim, essa é a única coisa que traz, ou que faz com que José suporte tudo aquilo. Sabe o que faz com que José suporte tudo isso? Por muito menos tem jovem hoje pensando em tirar a vida. Por muito menos tem adolescente hoje pensando por problemas muito menores do que esse, dizendo não quero viver mais, entrando em depressão. José tinha todos os motivos do mundo para ser um menino depressivo. Mas tem uma coisa que marca a vida de José e não deixa esse menino entrar numa depressão ou numa paranoia. Sabe o que é? Quem sabe o que é?
Quer saber o que é? Vou dizer para você. Está em Gênesis, capítulo de número 39, e versículo de número 2. O Senhor, repita comigo, o Senhor estava com José. Deus estava com ele. José, você tem sonhos? Tem. José, você é eleito de Deus, sou. José, você é o menino que Deus disse que vai ser um líder? Sou. José, você é tudo isso, sou. E você está aí, José, sendo escravo na casa de um egípcio? Sim, porque Deus está mesmo nos lugares em que nós não o vemos nitidamente. Quando nós pensamos que Deus está ausente, Deus está nos bastidores. Às vezes você olha para o palco e não vê Deus, mas Deus não precisa estar no palco, porque Ele está por detrás e atrás e na frente, em cima e embaixo. Ele está ocupando toda a circunstância. A Bíblia diz: o Senhor estava com José. Isso aparece 4 vezes no texto. Versículo 2, o Senhor estava com José. Versículo 3, o Senhor estava com ele. Versículo de número 5, o Senhor abençoou o egípcio por causa de José. Versículo 5, a bênção do Senhor estava sobre tudo que esse homem tinha por causa de José. Eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo do evento que vocês tiveram, e que muita gente pôde sentir a presença de Deus como talvez nunca tinha sentido. Isso me alegrou o coração, sabe por quê? Porque nós vivemos uma geração, uma juventude, que não sabe o que é presença de Deus. Vou dizer de novo: a maior parte da juventude de hoje não sabe o que é experiência com Deus. Tinha 8 anos de idade. Eu estava na igreja, e quando eu pensei que não, todo mundo já tinha saído da igreja, eu estava em pé em cima do banco, chorando, falando em línguas estranhas. Meu Deus do céu, aquilo foi a experiência mais gostosa da minha vida. Eu nunca tinha sentido aquilo antes. O que seria eu se eu não tivesse naquele momento, naquele dia, recebido a presença de Deus? Eu não queria mais viver sem aquilo, eu não queria mais perder aquilo, eu não queria mais abrir mão daquilo. Aquilo era que me dava força para continuar. Eu comecei meu ministério naquele ano, aos 8 anos de idade. Eu comecei a pregar em culto infantil, e depois eu vim entender a presença de Deus que me foi dada naquele dia foi para me capacitar para o ministério. E é por isso que a gente tem uma juventude que não faz nada, que não trabalha, que não ganha almas, porque não sabem o que é ter a presença de Deus. E os que têm essa experiência alguma vez na vida, depois a perdem, não buscam, não querem de novo ter essa experiência novamente, ou querem, mas não sabem que existe um preço para isso. Quando foi que você chorou na presença de Deus, ao ponto de não querer que o relógio passasse, que o ponteiro parasse, para que você não saísse daquela presença gostosa? Ah, pastor, foi lá no evento que nós tivemos há 4 semanas, 5 semanas atrás, e depois disso, o que aconteceu na tua vida? Quantas vezes você sentiu de novo a presença de Deus? E você vai ficar assim, sem a presença de Deus, até quando? Até chegar um outro ano, até Deus ter misericórdia de você de novo. Quem sabe no ano que vem você ir para um evento novamente como esse. Será que você vai viver dessa maneira? José estava no Egito, mas o texto repete várias vezes: tinha uma coisa que segurava José: a presença de Deus estava com ele. A presença de Deus estava com ele. A presença de Deus estava com ele. José está no outono da sua vida. As folhas estão caindo, mas as folhas são belas. A árvore parece que está morrendo, mas não está, porque Deus está nele e com ele. Talvez até pareça que Deus o abandonou, mas não, esse é o paradoxo. José é escravo, mas Deus está com ele. Ele está na dificuldade, mas desfruta da comunhão com Deus. Agora imagina um jovem, belo,
cheio de Deus, inteligente. Agora, já numa posição de destaque. Olha o partido desse menino. Menino inteligente, bonito, numa posição de destaque, no emprego, na maior posição na casa de um general, e cheio de Deus. Ah, pastor, tem outro José? Não sei. Ora aí. Vai que Deus manda. Ah, pastor, mas é Deus mandou, mas ele é bonito, é inteligente, mas não trabalha e não tem Deus. Pronto, está fora. Tá faltando as duas coisas que são mais importantes. É Deus, e tem que ter, meu filho. Tem que trabalhar, tem que ter estabilidade, tem que sustentar. São duas coisas sem as quais você não consegue manter uma família estável. Ah, pastor, ele tem tudo, só não tem Deus, cai fora. Ah, pastor, ele tem tudo, tem Deus, é bonito, é inteligente, só não tem dinheiro. Segura, espera, investe. Por quê? Porque pode ser que você faça um bom investimento, e aí Deus honra ele, porque se ele tem Deus, aí é a história de José. Se ele tem Deus, onde ele toca, Deus prospera, onde ele pega, Deus prospera, e aí é só questão de tempo. É só questão de tempo, vai chegar. Se tem Deus, é inteligente, eu não vou nem dizer, esse negócio de beleza é relativo, não liga com isso não, tá certo? Agora, aí, quando esse menino chega nesse ponto, aí ele começa a entrar num patamar de visibilidade. A mulher de Potifar cai nele. A mulher de Potifar percebe ele. A mulher de Potifar então investe pesado nele. E a Bíblia diz, olha aqui, olha o que a Bíblia diz que era diariamente. Sabe o que é isso? Diariamente. Aí José dá 3 motivos. Ela faz toda uma armação e fala, agora eu vou pegar ele de jeito e ele não vai conseguir sair. Quando ela consegue realmente fazer toda a armação, aí José fala para ela, eu não posso fazer isso. Ele falou, por quê? Eu vou te dar só 3 motivos. 3 motivos. 3 motivos. Primeiro motivo. Primeiro motivo é o seguinte. O seu esposo, o meu patrão, confiou tudo nas minhas mãos. Exceto, olha o que a Bíblia diz, exceto, olha o que ele diz. Meu Senhor não se preocupa com coisa alguma, a não ser a sua comida. Deixa eu dizer uma coisa. Tomara que essa hora não tem ninguém assistindo, por causa do que eu vou dizer. Mas eu quero dizer isso aqui para vocês, rapidamente. O pessoal descobriu aí, dentro da linguagem egípcia na época, o pictograma que indicava comida era o mesmo que indicava relação íntima, relação sexual. Então há quem entenda, há quem ache, quando ele diz assim, eu não posso, meu Senhor não se preocupa com nada, exceto com a sua comida, ele esteja se referindo a ela. Olha, meu Senhor não se preocupa com nada, a única coisa que ele se preocupa é com você, em namorar com a senhora. Eu não vou fazer isso, isso é dele. Então a primeira coisa que José está dizendo é o seguinte: se eu pecar, eu vou trair a confiança de gente que eu confio, de gente que acredita em, de gente que acredita em, de gente que aposta em, de gente que está investindo pesado em. Quando você peca, você desaponta as pessoas que você ama. Segundo motivo que José dá para ele, para ela: olha, a senhora não está na minha alçada, a senhora é mulher dele, eu não posso fazer isso. Ele me negou a senhora. Ele está dizendo o seguinte: existe uma cerca, olhe para cá, existe uma cerca, existe um limite.
Depois desse limite, você não pode passar. Deus colocou uma cerca ao redor de você. E dentro daquela cerca, dentro daquela área, você pode andar tranquilamente. Agora, depois dali, você estará pecando. E você estará, de alguma forma, indo para áreas que você não pode ir. E é o que ele está dizendo: eu não posso ultrapassar essa cerca. E o terceiro motivo é porque eu não posso fazer uma coisa terrível dessas contra Deus. Em outras palavras, isso, qualquer coisa que eu fizer, vai desapontar os outros, vai tirar a esperança que os outros têm em mim. E acima de tudo, eu vou ficar decepcionado, eu vou ficar desacreditado. E Deus vai ser desonrado. Eu não posso fazer isso. Eu quero terminar essa palavra dizendo uma coisa para você. José sai dali. E o que acontece? Ela fica com a agora vem uma nova está. Sempre que tira a túnica vem uma nova. Depois do outono vem o quê? Agora é um inverno pesado. Agora José vai ver o que é inverno, é dentro da prisão. Mas aí a Bíblia traz uma nota de novo dizendo, sabe o quê? O Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. Eu termino em 5 minutos. Segura aí. Quando você olha para uma árvore no inverno, quando você vai visitar um vinhedo e olha para uma parreira, você vê na parreira no inverno, você pensa que ela está morta, porque ela está completamente seca. Mas você sabia que há uma estratégia que a árvore usa? Sabe por que ela joga tudo fora? Sabe por que a parreira fica sequíssima e joga todas as folhas fora? Para poupar energias naquele momento difícil. É uma estratégia da árvore para passar o inverno. Assim como o urso, que entra num estado de hibernação. Uma parreira, por exemplo, onde você vai ter o vinho, ele entra nesse estado que a gente chama de estado de latência. Em outras palavras, aquela parreira, aquele vinhedo, ele está se preparando para o momento. Aí você olha para o inverno e pensa, está morto. Você olha para a árvore e pensa, está morta, porque ela está sequíssima. Só que quem é especialista no assunto escreve e diz, você se engana, porque dentro dela tem seiva, ela está viva, ela está preservando energia para o momento difícil. A energia dentro dela. O inverno não vem para matar você, mas o inverno vem para te preparar para uma nova fase. É Deus preparando você, é Deus te levantando, é Deus criando estruturas na sua vida. Antes que você possa chegar na primavera, vem um inverno. E é isso que acontece na vida de José. Fique de pé. Quero orar por você. Deus age no silêncio como nós não entendemos às vezes. Mas quando todo mundo acha que Deus não está com José, lá naquele calabouço, lá naquela prisão, naquele frio, Deus está com ele. Sabe o que eu descobri? É que é nessa fase em que as árvores estão secas, que existe nas parreiras uma poda. O sol vem e corta os galhos onde vão nascer as uvas. Sabe para quê? Eles cortam quando já está chegando na primavera, e o corte é para despertar a árvore. É como se o viticultor estivesse dizendo para a planta, agora é hora de despertar. Então quando ele corta, a planta entende. Aí sabe o que acontece? Já ouviu falar no choro da videira? Quem já ouviu falar do choro da videira? Sabe o que é o choro da videira?
É quando o viticultor vem e poda, corta. Aí a seiva começa a derramar. Quando a seiva começa a derramar, a árvore está indicando que já é chegado a primavera. É o momento em que ela começa a frutificar, é o momento em que ela começa a gerar folhas. E o que Deus dizia para mim, sabe o que era? Era o seguinte: é que o choro precede a primavera na tua vida. O choro da videira, o choro no inverno, está apenas indicando que já tem momento de bênçãos para você. E eu quero orar com você. A outra fase da vida de José nós não vamos falar hoje, é a outra estação. É quando Deus vai curar interiormente, é cura interior, mas não vamos falar sobre cura interior hoje. Mas eu quero orar com você a partir do que nós já falamos aqui. Eu quero que você feche seus olhos e ore comigo. Pai, muito obrigado, ó Deus. E nós queremos te fazer um pedido nessa noite. Meu Deus, o pedido que nós queremos te fazer é que esses jovens, esses adolescentes, por meio de quem o Senhor está trabalhando e agindo, que estão sendo preparados, é que eles possam ter a firme determinação de não abrir mão da tua presença. Deus, que essa geração possa ser uma geração como José, uma geração que não abre mão, que não abre mão de nada pela tua presença, que quer acima de tudo a tua presença como o máximo, como a coisa mais importante. Pai, segura essa juventude. E quando as propostas surgirem diariamente, para que elas possam entender, eles possam entender que vale a pena largar a mão de uma capa, mas ser fiel e agarrar os sonhos, meu Deus, que o Senhor tem, os projetos que o Senhor determinou para eles. Por favor, ó Pai, é o que nós te pedimos nessa noite, e te agradecemos em nome de Jesus.